Vivemos em tempos de incerteza e os sinais ao nosso redor nos mostram que algo maior está acontecendo. Será que estamos prestando atenção no que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Precisamos estar preparados para entender as lições que Ele está nos revelando. Esses sinais não são simples coincidências, mas mensagens de Deus que nos chamam a refletir sobre nossa fé e nossa preparação espiritual. Quando conseguimos entender o que está acontecendo, podemos nos alinhar melhor com o plano de Deus e transformar nossas vidas. Podemos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 28, onde Jesus diz: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus falou sobre os sinais dos fins dos tempos, descrevendo eventos impressionantes e assustadores, como mudanças no céu e o sofrimento das nações. Mas ele nos dá esperança. Quando esses sinais acontecerem, levantem a cabeça, pois a redenção está próxima. Essa mensagem não é só para os discípulos, mas para todos os cristãos, lembrando-nos de que mesmo nas maiores dificuldades, nossa esperança deve estar sempre no Senhor. Os sinais não indicam o fim, mas a chegada da restauração prometida. Essas palavras de Jesus nos chamam a confiarmos e perseverarmos, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Em um mundo cheio de crises, é fácil perder o foco e esquecermos do propósito eterno. Mas Jesus nos ensina a olhar além do presente e lembrar que sua promessa de redenção está se cumprindo. Precisamos manter vigilância, oração e fé firme, enfrentando os desafios com coragem e proclamando que mesmo no caos, o reino de Deus vai prevalecer. Estamos atentos aos sinais de Deus? Podemos ler no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos de 30 a 32, que diz: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Quando Jesus nasceu, uma estrela foi o sinal celestial de que algo maravilhoso estava acontecendo naquele lugar. Os sinais celestiais na Bíblia são alertas de Deus, nos chamando a nos preparar espiritualmente, e nesse caso específico que estamos estudando hoje, nos chama para o dia do Senhor. Eles não serão apenas fenômenos naturais, mas mensagens divinas para nos manter atentos à volta de Jesus. Ele nos ensina a ver esses sinais com esperança, pois eles indicam o cumprimento das promessas de Deus e a proximidade da redenção final. Esses sinais, como o escurecimento do sol e da lua, mostram a soberania de Deus e o juízo final. Eles nos lembram que o universo está sempre sob o total controle do Senhor, que trará justiça e redenção no tempo certo. Em meio às dificuldades, devemos focar nas promessas de Deus, vivendo com esperança e vigilância, aguardando o retorno de Jesus. Como poderíamos viver de maneira a refletirmos essa esperança completamente? Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 14 a 17, que diz: Por isso diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Este versículo nos chama a despertar da apatia espiritual e vivermos com sabedoria, aproveitando o tempo para a glória de Deus, especialmente em tempos difíceis. Ele nos lembra da urgência de cumprir o propósito do Senhor e da necessidade de estarmos sempre vigilantes. Temos vivido como se o nosso tempo fosse infinito, ignoramos o chamado de Jesus e nos distraímos com coisas passageiras.
Passamos mais tempo em coisas sem valor do que a palavra de Deus, buscando a aprovação dos outros e deixando o medo nos dominar. Ignoramos os sinais dos tempos e negligenciamos a urgência do Evangelho. Precisamos acordar, viver em vigilância e santidade e compartilhar a mensagem de salvação com coragem, pois o tempo está acabando. Podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos de 12 a 14, que diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Neste versículo, vemos sinais cósmicos como o sol escurecendo e a lua se tornando como sangue, que anunciam a intervenção de Deus e o juízo final. Esses sinais nos lembram da proximidade do grande e o terrível dia do Senhor e nos desafiam a manter a vigilância espiritual, nos preparando para o retorno de Jesus que virá nos buscar, o nosso juiz e redentor, que trará justiça e restaurará toda a criação. O arrebatamento da igreja é nossa maior promessa e devemos estar atentos a esse chamado urgente. Vivemos em tempos onde os sinais ao nosso redor, tanto naturais quanto espirituais, nos alertam para o retorno de Jesus. Não podemos viver distraídos, mas devemos nos alinhar com o propósito de Deus, vivermos em oração e compartilharmos o Evangelho com urgência. Em meio ao caos, os sinais dos tempos são um lembrete de que Cristo está perto e precisamos viver com fé e compromisso, preparados para a colheita que se aproxima, confiantes de que Deus está no controle e nos chama à transformação.